Boa noite, pessoal! Estamos aqui começando mais uma aula do Alicerce na TV. Sejam todos bem-vindos e vamos começar esse nosso momento de aprendizagem. Hoje, nossa aula será de leitura, continuamos na Sprint 13, continuaremos os nossos ensinamentos sobre figuras de linguagem. Nossa turma é a G3. E meu nome é Lara, pessoal, sou professora de leitura. O meu nome é Juan, pessoal, sou professor de matemática de vocês. Sei que vocês já conhecem a gente, né? Mas não custa nada se apresentar de novo. Pessoal, e hoje, como eu havia dito, nós vamos continuar nossos estudos sobre figuras de linguagem. Traz aí sua disposição, traz sua alegria e traz também os materiais para a aula de hoje, que é lápis, caderno, borracha, certo? Você que está em casa também, pega esse material para acompanhar com a gente, fazer anotações que você achar pertinente, tudo bem? Dá tempo, vamos lá, pega esse materialzinho e vamos começar a nossa aula. Então, gente, nosso primeiro momento, que é o Mindfulness, né? Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim, quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha o pobre com balde e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caía de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas, avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com pardais, borboletas brancas, duas a duas, como refletidas nos espelhos do ar, maribondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa, tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino, e eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que estas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Vocês lembram do último conteúdo desta matéria? Foi segunda-feira, né? Antes de Professor, ontem. Professor, tem dois círculos na Terra. Um círculo nada e outro círculo passos. Mas os meninos vão apagar, né? Mariana e Nicolas. Mas dando continuidade, vocês se lembram do último conteúdo desta matéria? Nós vimos, na segunda-feira, o conceito da figura de linguagem metáfora. E hoje, pessoal, nós vamos dar uma dificuldade um pouquinho maior a esse conteúdo, porque nós vamos aprender a diferença entre metáfora impura e metáfora pura, e vamos fazer exercícios, tá certo? Nicolas, você pode apagar esse risco aqui? Apagar? Eu não sei, não. Não sei como apagar, não. Jesus. Apagar como, professor? Eu não tô ligado. Tô boiando, professor. Acho que apaga. Mas eu não tô usando. Pronto, vai dar certo. Pronto, voltou. Então, vamos lá. Sabe, você pode ler esse slide? Posso sim.
Relembrando, hein, gente? Esse slide é para relembrar o que é metáfora. Já apresentei esse slide para vocês na segunda, mas alguns alunos faltaram, então vamos retomar esse conceito de metáfora. Pode ler. Metáfora. Metáfora é uma das figuras. Uai, não era para ter um S ali, não? Eu tô aqui, como é que eu leio figura de linguagem? Era sim para ter esse S. Vou já botar esse S aí, esse danado que não saiu. Ah, eu leio sem um S mesmo, não tem problema não. A professora falou com o microfone fechado. Metáfora é uma das figuras de linguagem mais conhecidas da língua portuguesa. Sua classificação como figura de semântica ocorre porque há uma alteração no sentido literal das palavras. E, com isso, o uso da linguagem conotativa, a metáfora calma aí, eu buguei. A metáfora é uma figura de comparação implícita na medida em que não utiliza conjunções ou locuções comparativas. As metáforas podem estar nas poesias, nos contos, nas propagandas, nas músicas, na fala cotidiana e das pessoas, dentre outros. Obrigada, Sávio. Gente, simplificando o que está escrito aí, né? Traduzindo, que está um pouco complexo o que está escrito aí. Mas traduzindo. Primeiro, que a metáfora é uma figura de linguagem semântica. Vocês lembram, né, que a gente faz aquela separação entre figuras de linguagem semânticas, de sintaxe e figuras de som, ou fonéticas, né? Ela é uma figura de linguagem semântica porque ela altera o sentido das palavras. Quando ela é empregada dentro do texto, ela apresenta uma ideia que não está escrita. É uma ideia ali que o seu conhecimento de mundo é que vai dizer, aqui está escrito uma coisa, mas a ideia que essas palavras estão querendo passar é outra. É um sentido figurado, né? É uma linguagem conotativa, que é o oposto da linguagem denotativa, tá? Então, a metáfora se classifica como semântica porque ela usa uma linguagem figurada. A segunda coisa que tem aqui importante é que a metáfora ela é uma comparação implícita. Lembrando, gente, a gente tem duas figuras de linguagem muito parecidas, a metáfora e a comparação. A gente vai ver a comparação na semana que vem. Elas são muito parecidas. Qual que é a diferença entre elas? A metáfora ela é uma comparação implícita, olha só. Não é tão na cara assim, que é uma comparação. Aliás, quando a gente vê uma metáfora, a gente percebe que há ali uma comparação entre duas coisas, mas ela não é tão na cara, ela é implícita, tá? E por que ela é implícita, professora? Porque ela não utiliza certos termos que são feitos para comparar. Quais são esses termos que são feitos para comparar? Como, por exemplo, quando eu falo assim, o sábio é como o pai dele. Estou comparando, né? O sábio à figura do pai dele. E eu estou comparando usando o como, que é uma palavra, é um termo comparativo. É uma palavra que já indica que há uma relação de comparação ali. Portanto, não é uma metáfora, é uma comparação. Mas, quando eu mudo essa frase, ao invés de eu dizer o sábio é como o pai dele, que seria uma comparação, e aí eu digo, nossa, o sábio é o pai todinho. Quando eu falo o sábio é o pai todinho, eu não estou usando um termo comparativo. Eu abri mão do como, né? E tem outros termos também que a gente vê já já. Mas eu estou fazendo mesmo assim uma comparação, né? Gente do céu, o sábio é o pai todinho. Ou sei lá, o Nicolas é o pai todinho. É uma comparação, todavia, né? Contudo, porém, mas é uma comparação implícita. Portanto, é uma metáfora. A figura de linguagem é a metáfora. Mas, gente, eu poderia ter utilizado como, eu poderia ter utilizado outros termos comparativos. Tanto faz.
Se eu utilizo um Qual é termo a frase que você comparativo... formou, professora? Hã? Como é a frase que você formou? O Nicolas é o pai todinho. Ô, professor, Peraí, gente, pegando... calminha. Peraí, João, só um instante. Vamos dar aqui o Eu não conceito, entendi depois o a treco gente... do pai. Eu estou fazendo uma comparação. Quando eu digo o Nicolas é o pai todinho, eu estou comparando você, Nicolas, com o seu pai, certo? Há uma relação aí Tá. de comparação, né? Só que aqui não seria uma figura de linguagem de comparação, seria a figura de linguagem metáfora, que é a que a gente está estudando. E por que seria metáfora? Porque eu não uso um termo comparativo. Se eu usasse um termo comparativo, aí seria comparação, que é outra figura de linguagem que a gente vai ver na semana que vem, que é muito parecido com a metáfora. Se eu dissesse assim, o Nicolas parece o Arthur. Parece vamos chamar aqui, é um verbo, né? No. Mas vamos chamar de um termo comparativo. Esse é um exemplo. E aí, se eu utilizo esse termo comparativo, não seria metáfora, tá? O importante aqui, gente, é vocês captarem que a metáfora, ela não utiliza termos comparativos, não utiliza. Ela é uma comparação implícita, ela não utiliza termos comparativos, embora haja uma comparação, tá? Então, exemplos aqui de metáforas do cotidiano, ó. Carrego o mundo nas costas. Aí você fica, poxa, professora, onde é que está a metáfora nessa frase, né? De carrego o mundo nas costas. Acho que o Caio vai saber dizer onde está. Você sabe, Caio? Mitologia grega. Mitologia grega é um exemplo de metáfora. Por quê? Por causa tem um titã chamado Atlas, que ele foi condenado pelo Deus a carregar o mundo nas costas. Isso, o Titã Atlas. Muito bem, João. O Atlas, ele carrega, pela eternidade, ele tem esse peso, né, esse fardo de carregar o mundo nas costas, que deixa ele estressado, deixa ele sempre nessa situação de agonia, né, de cansaço. Então, quando eu falo, carrega o mundo nas costas, eu estou me comparando ao Titã Atlas. Mas veja a sutileza dessa comparação, gente. Na realidade, não é uma comparação, né? Não é essa figura de linguagem. É uma metáfora. Então, olha só. E aqui é um exemplo de metáfora impura. Vou logo avisando a vocês. Por quê? Porque ela é uma metáfora que exige um conhecimento de mundo para você identificar essa comparação, essa figura, para você identificar a metáfora, né? Ela não é tão na cara como, por exemplo, a frase que eu disse, né, de que o sábio é a mãe todinha, por exemplo. O sábio é a mãe dele todinha. Eu estou comparando diretamente, né? Eu estou fazendo uma metáfora mais direta. Pegando esse gancho dessa palavra, eu queria falar, o meu pai se chama Marcos, tá? Grande esse detalhe. Todo mundo que eu conheço, conhece minha família toda, tá? Ele chega para mim e eu ando no fundo do meu olhar e fala, você faz como seu pai. De vez em quando eu me chamo de Marcos, aí é difícil. Olha aí, João. Quando as pessoas disserem, você é como seu pai, elas estão fazendo uma comparação. Agora, se eles olharem para você e disserem assim, menino do céu, é porque que a gente fala assim, né? Menino do céu, esse menino é o pai todinho. Quando eles falam, menino do céu, esse menino, né, o João é o pai todinho, é uma metáfora, tá? Mas existem outras, gente, ó, só a título de exemplo aqui. O mundo não gira, capota. Nessa frase, o mundo não gira, capota, eu tô comparando o mundo a um carro, né? Porque o planeta Terra, ele não capota. O que capota, literalmente falando, é um carro, um caminhão, um ônibus. Então, quando eu falo, o mundo não gira, capota, eu estou fazendo uma metáfora entre a Terra e o planeta Terra, né? E um carro, um veículo que capota. É uma metáfora. Até porque a Terra, ela basicamente flutua. Pois é, como é que ela ela só dá a volta, mas, tipo, ela só flutua, então não faz sentido ela capotar.
Pois é, mas aqui é o sentido figurado, né? Sim. É justamente isso, É. é um sentido que foge da realidade. Quando eu digo o mundo não gira, capota, eu estou passando uma ideia de um sentido figurado. Qual é essa ideia? Nossa, gente, vocês não sabem. Eu estava na pior, e aí, do nada, aconteceram coisas que me deixaram lá em cima, para você ver, não é? O mundo é não que tudo gira, ele muda. capota. Tudo muda numa velocidade muito rápida, na velocidade enfim, O mundo dá de voltas. da capotagem, né, de um carro. Outro exemplo de metáfora implícita, gente, metáfora impura. Não, aqui é pura já, ó, porque aqui eu tô relacionando diretamente. Aquele homem é um cavalo batizado. Quando eu digo isso, eu estou comparando, né? Estou fazendo uma metáfora, estou comparando o homem, aquele homem específico, com um cavalo. Então, estou dizendo que ele é bruto, né? Estou dizendo que ele é uma besta, que ele é ignorante. E aqui eu estou fazendo diretamente, estou comparando diretamente o homem ao cavalo. Então, é uma metáfora impura. E a última, não me emociono, meu coração é de pedra. Maria. Não é, não. Mas vamos lá. Quando eu falo, meu coração é de pedra, eu estou aqui também utilizando uma metáfora impura. Estou comparando diretamente o meu coração a uma pedra, né? No caso, Aqui essa comparação ela é feita porque pedras não têm sentimentos, que as Tô dizendo ações, que meu né, os coração é impactos duro, emocionais, né? eles têm o mesmo impacto que se fosse jogado numa pedra, né? Que ela é dura, ela é firme. Alerta, insensível. Isso. Então, olha só, Joana, muito bem. Toda metáfora, ela usa um sentido figurado, né? Não é exatamente o que está escrito. Ela traz uma ideia por trás. Mas, vamos lá. Mariana, você pode ler para a gente esse slide, essa parte aqui, metáforas puras e impuras. Eu leio tudo ou eu leio só uma parte? Porque eu não... Essa parte aqui, ó. Até a aula passada, vimos vários exemplos de metáforas impuras, que são aquelas em que a comparação é perceptível, porque há elementos de comparação. Já a metáfora pura, existe o conhecimento de maior mundo do leitor, para que ele entenda a comparação que se quer fazer. Uma vez que essa comparação é indireta e, às vezes, é difícil de identificar. Boa, obrigada, Mariana. Gente, ó, cuidado aqui, não vamos confundir, tá? Se a comparação tiver termos comparativos, não é metáfora, é outra figura de linguagem, tá? Lembrando que o pré-requisito para ser metáfora é não existirem termos comparativos, certo? Termos comparativos seriam, tipo, como, tal qual, tanto quanto, assim, então, tipo, assim como, parece, tal como se fosse, tudo isso são termos comparativos. Não então, pode ter na metáfora. tal pai, tal filho seria uma comparação? Seria uma comparação. Perfeito, Caio. Tal pai, tal filho. Tá. Certo? Agora, quando não tem termos comparativos, mas há uma relação de comparação, tem metáfora. Esse é o pré-requisito da metáfora, não ter termos comparativos, mas carregar uma ideia de comparação, tá? E aí, essas metáforas que não têm termos comparativos, elas podem ser feitas de forma direta, e aí são chamadas de metáforas impuras, porque elas são mais fáceis de identificar, ela é feita diretamente. Eu comparo, né? É muito complicado usar essa palavra comparo, porque a gente tem a figura de linguagem comparação. Mas a ideia é essa. A ideia é comparar duas coisas de uma forma mais direta, sem usar os termos comparativos. Agora, quando eu não faço isso diretamente, quando eu faço isso de uma forma bem mais difícil de ser compreendida, né? De uma forma em que o leitor precisa de um conhecimento de mundo maior, aí eu estou diante de uma metáfora pura, né? Uma metáfora que necessita, em que você precisa de uma sagacidade maior para entender, nossa, isso é uma metáfora.
Olha como a metáfora é uma figura de linguagem inteligente e capciosa ao mesmo tempo. Então, ó, deixa eu ver aqui. Henrique Queiroz, você pode ler para a gente a fala do Guima? Esse passo aqui, ó. Sim, sim. Com toda a minha sinceridade, eu nunca gostei desses pássaros do Alicerce. Oxe, eles são tão bonitinhos. Pode ler? Pode ler, Henrique. Ok. Esse marronzinho aqui, né? Que a senhora riscou. Okay. Isso, perfeito. Carrega o mundo nas costas. É um exemplo da metáfora pura que exige do leitor um conhecimento de mundo sobre o mito do Titã Atlas, que segurava o mundo ou o céu nos ombros. Essa expressão designa alguém cansado e cheio de preocupações. Alguém aqui conhece o mito do Atlas? Alguns alunos conhecem, né? Agora todos vocês conhecem um pouco sobre esse mito. Então, veja só. Não conheço, não. Conhece não, Nicolas? O mito do Atlas. Então, olha só, gente. Aqui é um exemplo clássico, né? De metáfora pura. Carrega o mundo nas costas. Você precisa ter um conhecimento de mundo para entender que isso é uma metáfora. Se você não conhecer o mito do Titã, Atlas, você vai... Nossa, como assim? Carrego? Carrego, não entendi, não. Tá certo? Então, a metáfora pura, ela exige esse conhecimento prévio, né? Esse conhecimento anterior, esse conhecimento de mundo. Já a metáfora impura, não. E aqui, pode ler esse aqui também? Henrique? Sim, sim. Ô, professora. Oi. Eu não vou poder ser... como eu não vou poder ficar agora, não, que eu vou ter que ir para a igreja. Vai ter uma missa de sétimo dia. Tá bom, Henrique. Beleza. Ok. Henrique Queiroz. Oi, lê esse texto aqui com a setinha, né? Esse outro... Não. Esse aqui, ó. A fala do outro passarinho, que agora é o Edgar. Metáforas impuras são as mais comuns. Vimos várias na aula passada. Um exemplo delas está no verso Amor é fogo que arde sem se ver, do soneto de Camões. Boa, Henrique. Então, olha só, gente, a metáfora impura, ela é mais direta, né? Quando eu falo assim, amor é fogo que arde sem se ver, mas aqui o que mais importa é essa primeira parte, amor é fogo, eu estou comparando diretamente o amor com o fogo. Então, é mais na cara, né? É mais tranquilo de se identificar essa metáfora. Tem o Exatamente. Esse verbo de ligação, né? O verbo ser, aqui, ele Joana, perfeita essa observação. Quando você vê esse tipo de comparação com o ezinho, não pense duas vezes. É uma metáfora impura. Não é uma comparação, porque o verbo ser, esse verbo de ligação, não é um termo comparativo, então não é uma comparação, mas é uma metáfora impura, porque ela está ali, ó, esse verbo, ele está dizendo, jogando para a gente na cara que se trata de uma metáfora, tá? E de uma metáfora impura, porque ela é mais simples de ser observada. Então, gente, aqui eu vou trazer para vocês uma função fundamental que a metáfora teve na época da ditadura militar brasileira. Vocês Nossa, eu amo essa música. Pois é. Acabei de gostar agora. Eu acabei de gostar agora. Essa música é incrível. Você vai gostar muito dessa música mesmo. E se vocês entenderem o contexto da criação dessa música, aí é que vocês acharam ela mais incrível ainda. Ela foi censurada? Ela foi censurada. Mas olha só. Também fala que... Mas calma. Também é tipo uma afronta, né? Gente, mas olha o contexto. Vou falar aqui para vocês o contexto, tá? Gente, essa música foi escrita pelo Chico Buarque de Holanda, né? Que foi um importantíssimo cantor, compositor, né? Desse período que a gente passou pela ditadura militar e que se eternizou depois, porque ele criava músicas
que criticavam o regime militar, durante o regime militar, né? Mas que ele era tão inteligente que ele utilizava uma linguagem que a censura não conseguia identificar. Então, olha só, e ele fazia isso por meio da metáfora. Muitas músicas dele, ele fez isso por meio da metáfora. Então, olha só, a metáfora aqui, especificamente a metáfora pura, ela foi utilizada nas músicas do Chico Buarque para, digamos, enganar, não é enganar, né? Mas para que as músicas dele, ao serem lidas pelos censuradores, né? Pelo pessoal da censura, eles não identificassem que era uma crítica à ditadura, e assim a música pudesse ser gravada e editada. Então, vamos dar o contexto panorâmico aqui um pouco histórico, né? Não sei se vocês sabem, mas a ditadura militar brasileira, ela é um regime, a ditadura em si, ela é totalmente diferente da democracia, né? No período da ditadura, quem era contra o sistema não podia falar abertamente que era contra o sistema. Quem falava que o regime militar era um sistema opressor, que era um sistema que matava as pessoas, que torturava as pessoas, acabava por ser perseguido e, por vezes, torturado ou exilado, né? A pessoa tinha que fugir do país para não ser torturado. Então, assim, muito corajosos aqueles que enfrentavam essa censura e que tentavam passar a mensagem da crítica ao Estado, né? E aí, de que forma eles faziam isso? Na cara? Não, eles não podiam fazer na cara. Se o Chico Buarque criasse uma música em que ele, na cara, né, na lata, já dissesse assim, olha, esse regime não presta, esse regime está oprimindo as pessoas, esse regime está fazendo com que as pessoas não falem, né, está tirando a liberdade delas de falar. Se ele dissesse isso, ele ia ser perseguido, as músicas dele não seriam publicadas, né, não seriam gravadas, o regime barraria na hora. Então, ele, de uma forma muito inteligente, criou várias músicas que, quando você escuta desatentamente, você entende que ela está falando uma coisa, mas, na realidade, ela está falando outra. E ele utiliza a metáfora como uma figura de linguagem chave para fazer essas comparações em que a censura não percebe. Gente, então, vocês conseguem compreender o uso da metáfora dentro dessa música? A comparação que ele faz, né, implicitamente. Boa. Você aí de casa tem alguma dúvida? Pode mandar a dúvida aí para a gente, caso você tenha, que a gente responde, volta, debate e faz esse movimento dialético, né? Dialógico. Então, gente, a gente vai conversar direitinho, viu, João? Mas vamos dar uma pausa, porque a gente já está com o horário um pouco estourado, de 10 minutinhos, tá? E aí, pessoal, como é que vocês estão aí, hein? Vocês estão preparados para a gente voltar para o nosso segundo bloco? Você aí de casa está preparado para voltar para esse nosso segundo bloco? Acho bom que esteja, Como viu? sempre, nunca. Nunca, mas prontos, né? Que a gente tá de volta, pessoal. E aí, para essa nossa primeira atividade, trouxe para vocês aqui um poema do Vinícius de Moraes, que para quem não conhece é esse carinha aqui, ó, é uma foto, um desenho dele, né, na realidade, sobre um fato histórico que aconteceu, que ele coloca nesse poema, né, na forma de metáfora. E aí eu quero saber quem é aqui que tem a sagacidade, esse conhecimento de mundo, de saber que episódio histórico é esse. Mas antes, vamos ler os balõezinhos com a fala do poeta, né, Vinícius de Moraes. Quem quer ler, pessoal? Quem quer ler um deles, né? Pode ler um, pode ler dois, três. Pode ser eu? Pode, Joana, pode sim. É para ler qual parte? Os balãozinhos ou o... Se você quiser ler os 3 balõezinhos, fique à vontade. Ok. Vamos lá, meus amigos da Bossa Nova. Meu nome é Vinícius de Moraes e esse é um dos meus impactantes poemas, A Rosa de Hiroshima. Ele foi publicado em 1946 no livro Antologia Poética e depois a letra foi gravada pelo grupo Secos e Molhados Secos e Molhados em 1973. Alguém sabe dizer...
Há um erro aqui, gente. Me perdoem, eu acabei errando ao escrever esse balãozinho, tá? Ele não foi publicado em 1943. O poema A Rosa de Hiroshima foi criado em 1946, né? Ele só foi publicado depois, eu acho que na década de 70, 60, 70, no livro Antologia Poética, que é do mesmo autor, Vinícius de Moraes, tá? Então, só fazendo essa correção aqui com relação às informações que estão nesse balãozinho. Mas, de fato, esse livro foi criado, esse poema foi escrito em 1946. E já é uma dica, viu, a data. Ô, professor, eu Oi, sei João. o que é isso, eu sei muito bem. E daí, quando estava sendo feito o poema, em 1946, acabou logo a Segunda Guerra Mundial e Estados Unidos tacou bombas em Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima, Nagasaki, a famosa explosão nuclear. As bombas. Perfeito. Uma curiosidade sobre isso. Tem um homem, que está vivo até hoje, morreu, não sei, que ficou nessas duas cidades no momento do ataque. Nossa Senhora. Jesus amado. O João já respondeu a pergunta do segundo balãozinho, né? Mas pode ler, Joana. Pode ler o segundo e o terceiro. Além de saber dizer de qual episódio histórico a letra do poema se refere, você deve procurar uma poesia carregada de metáforas e discutir em grupo. Professora, quem é esse alicerce? Peraí, Nicolas. Eu posso ler o poema? Pode, mas calma lá. Calma aí. Então, beleza, eu leio esse quadrinho verde de novo depois, porque já é a instrução da nossa atividade. Mas o que você quer falar, Nicolas? Quem é esse alicerce que teve que tá com a tela laranja? Não sei, mas desde que começou tá com tela laranja. Eu acredito que seja o Juan. Mas vamos lá. Gente, então, explicando um pouco, o João acertou, é isso mesmo, mas explicando um pouco desse contexto histórico, né? E onde a metáfora se encontra dentro desse poema de Vinícius de Moraes. É o seguinte, vocês bem sabem que o mundo, né, passou por 2 grandes guerras mundiais. A Jennifer, inclusive, contou um pouco sobre a história da Segunda Guerra Mundial, né? Que termina com o episódio das bombas. Os Estados Unidos enviou 2 bombas atômicas, né? Bombas de um grau um grau de devastação gigantesco. Gente, bomba atômica é aquele tipo de bomba que não causa impacto só com a explosão, mas causa impacto também depois da explosão, porque tudo que fica ali ao redor fica carregado de radioatividade, que é altamente prejudicial à saúde, e não só à saúde das pessoas, mas a saúde dos rios, a saúde do solo, a saúde dos animais, a saúde de tudo que está ao redor, né? E é uma contaminação que demora anos e anos para passar, certo? Então, foram 2 episódios, o lançamento dessas 2 bombas foram 2 episódios absolutamente tristes e devastadores da história mundial, né? E foi os Estados Unidos quem mandou essas bombas para o Japão. Então, o Vinícius de Moraes... só um instante, Nicolas, para ainda. Vamos deixar as perguntas para depois da explicação. E aí, pessoal, o Vinícius de Moraes, ele foi diplomata brasileiro, né? Quando foi lançado esse livro, acredito que a antologia poética, quando foi lançada, ele estava, inclusive, na França, que ele era embaixador brasileiro, acho que foi nesse período. E ele falava, e ele conhecia um pouco dessa política internacional, né? Então, ele tinha propriedade para escrever sobre. E aí, ele escreve sobre esse episódio na forma de metáfora. A rosa, na verdade, é a bomba, né? São as bombas, as 2 bombas que foram lançadas nessas 2 cidades japonesas. E por que ele fala rosa? Porque a imagem da bomba explodindo lembra a imagem de uma rosa desabrochando. Não era um cogumelo? Não é um cogumelo? Pode ser um cogumelo, mas parece também com uma rosa a desabrochar. E daí, por que ele utiliza o termo a rosa, né? A rosa de Hiroshima. Na verdade, parece é a bomba. Brócolis.
mas é a rosa de Hiroshima, né? E aí ele faz ele utiliza essa metáfora que você precisa de um conhecimento de mundo para entender, portanto, é uma metáfora pura, né? E ele relata sobre as consequências desse episódio. Então, Joana, você pode ler. A rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças, mudas telepáticas. Pensem nas meninas, cegas inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, rosa hereditária, rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Obrigada, Joana. Olha só, pessoal. Rosa radioativa foi boa. Rosa radioativa. Aqui, ele faz essa metáfora, né? Vocês lembram que na segunda-feira a gente viu imagens que contenham metáforas em si? Sim. Sim. Perfeito. Então, quando vocês imaginarem essa bomba explodindo, imaginem ela no formato de rosa, porque é justamente isso que fundamenta a metáfora do Vinícius de Moraes, né? Essa imagem. Ele extrai dessa imagem da fumaça, né? da poeira, da bomba, a imagem de uma rosa, e cria o poema. E aqui ele fala das consequências, ó. Então, quando ele fala, pensem nas crianças mudas, telepáticas, ele está falando das consequências da bomba. A bomba, gente, ela matou milhares de pessoas, mas ela deixou cerca de 120 mil pessoas permanentemente afetadas, né, com consequências diretas da explosão da bomba. Fora as outras pessoas que pegaram câncer, né, que desenvolveram, na realidade, câncer por conta da radioatividade da bomba. Então, olha só, Hiroshima e Nagasaki, depois que levaram essas explosões, elas passaram um bom tempo. Contamina os rios, você não pode comer os peixes que tem nos rios, você não pode comer os animais que estão ali, você não pode comer os vegetais que crescem da terra, porque tudo está contaminado. Então, veja só, que ignorância, né? A bestialidade humana chegou a tal ponto que fizeram os isso caras vão morrer com os de fome. japoneses. Vão só botar um trapo. É por Poderia. isso que Se fosse no Brasil, com certeza a gente estava, né? É porque é o Japão. Aí o pessoal se reinventa de tal forma. Quando no Brasil, tu não tá morrendo com uns montes até hoje. Professora, é por isso que Nicolas. o Japão morre de fome, porque por causa da bomba nuclear, aí só tem pouca comida lá. Então, complicado, né? Uma curiosidade. Foi um ataque estúpido. Uma curiosidade sobre essa coisa de radioatividade. Me fala qual foi a maior rede radioativa no mundo. A maior o quê? Rede radioativa. Ogiva? Não, radioativa. Ogiva radioativa, foi o que você disse? A maior rede radioativa do mundo. Kid radioativa? Kid? É, Kid radioativa. Como assim, Kid? Kid. Você vai ter que aprender a falar, para as pessoas conseguirem entender. Botar. Eu não sei o quê. Eu não sei se é gíria. Gente, eu tenho dificuldade de entender às vezes as gírias. Mas acontece. Mas vamos lá. Ó, enquanto o João escreve, aí eu... explosão da nuclear. A maior explosão, eu acredito que foi Hiroshima. Não sei, teve depois Fukushima, né? Só que Fukushima foi o vazamento da usina nuclear. A Hiroshima e Nagasaki não, foi bomba mesmo, solta lá. Mas, ó, e aquela galera... cidade lá que ficou abandonada depois de uma usina nuclear ter explodido? Qual que é o nome dela mesmo? Não sei, mas vamos voltar aqui, por favor. Vamos voltar aqui, porque a gente tem pouco tempo para realizar nossa atividade. Olha o quadrinho verde. Vocês vão ser divididos em em 2 grupos, tá? Organizem-se em 2 grupos, exceto o Nicolas e Arthur, que vai ficar aqui comigo, que vão ficar aqui comigo. E vocês vão procurar uma poesia... Isso, né, professora? Calma, vocês vão ficar aqui comigo. Vocês vão procurar, os 2 grupos vão procurar uma poesia carregada de metáforas e vão discutir um pouco onde é que estão essas metáforas, tá?
Pesquisem na internet essa poesia. Não podem ser duas poesias iguais, ok? Não pode. Pesquisem poesias diferentes. E aí vocês vão discutir sobre onde é que estão essas metáforas, tá bom? Já mandei o link para vocês no chat. Pesquisem essa poesia, coloquem lá no PPT. Ah, não, tá? professor. Ele quis dizer crise e radioatividade. Crise da radioativa. A crise? Não sei. Eu acredito que foi Hiroshima. Eu te falo que foi no Brasil. E foi? Foi. Depois pesquisa. Professora, sempre você deixa nós dois aqui com você. Não, a gente não pode... vocês vão ficar aqui comigo. Nossa, que maldade! Vocês vão ficar aqui comigo porque eu quero saber se vocês fixaram o conteúdo que a gente estava vendo na sprint passada. Então, vamos lá, gente. Já começou, viu? Vão pesquisando aí as poesias com metáforas e discutindo. Dá para... vocês podem discutir... Tudo bem, não vou dividir vocês em subsalas, porque eu não sei como que vocês vão se dividir aí, mas já mandei o link no chat. Nicolas e Arthur, eu quero jogar um joguinho com vocês. Mas antes de jogar esse joguinho, eu quero que vocês... Vocês lembram, gente, o que são adjetivos e o que são substantivos? Sim, lembro. Mas vamos lá, Arthur, começa aí, vai. O que você entende por substantivo e adjetivo? Vixe, aqui tá chovendo pra caramba. É para dizer o que são adjetivo e substantivo? A professora travou. A professora travou. Bom, estamos à espera. O que será que aconteceu? Ela Travou slow motion. Slow motion Travou. Acabei caindo, mas voltei. Sim, então vamos lá. Deve ser a chuva, né? Deve ser a chuva. Possível. Vamos lá, Arthur. Aí tá chovendo, né? Tá, mas vamos lá. Vai, Arthur. É para falar o que são adjetivo e substantivo? Isso, você escolhe. Você quer falar sobre substantivo ou adjetivo? Adjetivo é o mais fácil. Vai. O que são adjetivos? Adjetivo é uma linguagem mais ácida com uma pessoa. Tem certeza? Eu tô confundindo? Começou errando. Tá. Eu tô confundindo os adjetivos. Peraí, eu tô vagada. Com figuras de linguagem, tá. Mas vamos lá, vamos ver se o Nicolas pode te ajudar. Você lembra, Nicolas, o que são adjetivos? Acho que eu lembro. Adjetivos são as coisas que a gente fala, tipo, dar nome nas coisas. Dar nomes? Tipo, um objeto. Por exemplo? Animal. Essas coisas. Quase. Na realidade, Nicolas... Descrevendo. Viu? Descrevendo o nome das coisas. Descrever é uma característica dos adjetivos. Mas o que o Nicolas estava falando, que é muito importante, né? Na verdade, são substantivos. Substantivos são as coisas. Carro, né? Tudo que dá nome a coisas, objetos, como o Nicolas bem falou. Pessoas, né? Nome de pessoas, nome de cidades, são substantivos. Exemplos de substantivos: celular, tudo que é coisa é substantivo. Parede é um substantivo, blusa, Lara, né? Nome de pessoa é substantivo. Então, corpo, partes do corpo humano são substantivos, cabeça, ombro, joelho e pé são substantivos. Caixa torácica. Isso, nomes de cidades: São Paulo, Fortaleza, Recife, Pará, Brasil, né? Nome do país, são substantivos, né? Substantivos próprios. E os adjetivos, Arthur, são as qualidades, né? As características desses substantivos. Então, um substantivo...
Blusa. Blusa é um substantivo. Um adjetivo para a blusa que eu estou usando. Um adjetivo para a blusa que eu estou usando. Azul. Preta. Camiseta. Preta. É azul? É. Preta. É azul. Nossa, para. Tem uma Marinho. estampa. Tem uma estampa. Tem. Estampado é um adjetivo, Aí é uma tá? camiseta. Isso. Então, Cores gente, pode ser um adjetivo. pode. Todas as cores são Se tem adjetivos. desenho, é uma camiseta. Se não tem, é uma camisa. Então, ó, tudo que dá nome às coisas é substantivo. E tudo que dá características é adjetivo. Certo? Então, vamos lá. Arthur, Nicolas, quero que você me formule e me dê uma frase com adjetivo. Hoje eu fui pro zoológico ver jacaré. Cadê o adjetivo? Tem que ter um adjetivo na frase. Uma característica de alguma coisa. Eu posso fazer. Vai ser um zoológico só para répteis. Acho que só vai ter tipo Só que cobra, você não disse isso tartaruga, Você não disse isso na frase. Você não disse isso. Mas pode ser. Talvez eu coloque assim, por exemplo. Fui a uma fazenda. Zoológico diferente. Melhor. Não, é uma fazenda de jacaré, tipo isso. Deve ser, porque só vai ter jacaré só. Entendi. Então, fui a um zoológico, por exemplo, de répteis. Isso. Né? Esse de répteis é uma característica do zoológico. Muito bem. Eu poderia dizer, fui a um zoológico de répteis, fui a um zoológico diferente. Vou usar o diferente para ficar mais simples, tá? Fui a um zoológico diferente hoje. Zoológico é substantivo. Diferente Hoje é um adjetivo. Eu vi um jacaré. É uma característica do zoológico. Eu vi um jacaré chamado Monte, né? O pessoal se chama Monte, talvez. Olha, né? Nicolas, o que você falou? Monte Vi um jacaré engraçado. Olha só. Jacaré é um substantivo. Engraçado é uma característica do jacaré. Portanto, é um adjetivo. Eu só falei brincando. Mas, deu super certo. Arthur, ele de Monte. Arthur, sua vez. E os outros são... Uma frase? E o outro que se chama Tafarel. Tafarel! Beija Tafarel. Isso, uma frase, Arthur. Uma frase? Vai ter sua, Tafarel! Com adjetivo. Tá. Deixa eu ver. Hoje eu viajei para o espaço. Tá, mas cadê o adjetivo? O espaço é um adjetivo, pô. É uma substantivo. De quê? Então, é um substantivo. Então, eu queria falar de substantivo. Pois agora me dê uma frase com adjetivo, que foi o que eu pedi. Tá. Olha, Ali, você tá muito laranja. A Ali é laranja. A Ali é laranja. Tá bom, pronto. Cores são adjetivos, tá? Então, vamos lá. Gente, vou jogar esse joguinho 2 aqui com vocês. Deixar só... E aí, como é que tá a produção dos grupos, hein? Então, eu peguei mas no grupo... Mas o quê? Eu já sei, já tenho um trecho. Eu já tenho um trecho, mas eu não fiz grupo. Eu peguei um trecho, não tem grupo. Tá, tudo bem, Joana. Mas vamos lá. Vou só jogar esse joguinho aqui com os meninos. Vocês vão tentar adivinhar.
Ó, vamos brincar aqui do jogo da forca. E aí a palavra que está aqui é um adjetivo, minha gente. Arthur e Nicolas, é um adjetivo de flor. Arthur, uma letra. Girassol. Uma palavra. Não, não é um substantivo, é um adjetivo. Uma flor, ela pode ser. Um uma adjetivo palavra? de flor. É aqui, ó. G. G, boa. Não tem. Vai, Arthur. A. Linda. L. Linda é um adjetivo. Perfeito, mas acho que não cabe aqui, não. Ó. Vai, Nicolas. P. Não tem. Arthur. E. Estão rindo aí, ó. Estão rindo aí, ó. Tem, muito bem. Nicolas. U. Vixe. Vai, Arthur. Forca. Suicídio. Brincadeira do M. suicídio. Não tem. Nicolas. F. S de sapo. F. F de faca. Não tem, hein? Vai, Arthur. Ô, professora, eu disse N, não M. Ah, desculpa. Quer N agora? Posso apertar o N? Pode. Também não tem. Gente, pelo amor de Deus. Vai, Nicolas. S. S. S Tem. de sapo. Boa. Vai, Arthur. O B? B? Aham. Não tem. Ai. Dramático. Exibir resposta. Qual que era a resposta? Flor. Tadinho. Cometeu suicídio. Era flor? Qual que é a resposta, gente? Não cabe Não flor diz ali? qual que é a resposta? Não, é aqui, ó, é o adjetivo relacionado à flor, mas não fala qual é a resposta. Mas vamos lá, digam adjetivos de flores. Flor roxa. Roxa é um adjetivo de flor. Perfeito, Arthur. Nicolas, você pode me dizer outro adjetivo de flor? Não deveria ser ceiosa? Gente, a gente está no estourado tempo, então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar as apresentações dos poemas para a próxima aula, que vai ser na segunda-feira, tá? Próxima aula de português. Então, eu quero que vocês caprichem nessa atividade, porque a gente vai fazer a correção dela, tá certo? Tá um poema, né? Uma coisa pra ninguém botou nada lá. Eu não queria. Pesquisem um poema. O Arthur e o Nicolas estão salvos dessa atividade. Eu fazer uma poesia, pode ser poesia? Pode. Coloca lá no PPT, vou mandar o link do PPT para vocês no grupo, tá? Para que vocês possam colocar lá e a gente corrige na segunda-feira. Então, hoje nós aprendemos... Caio, lê para a gente aí no quadro. Hoje aprendemos sobre metáforas puras e impuras. Fizemos mais exercícios com adjetivos. Perfeito. Então, ó, gente, quero a ajuda de vocês para completar esse mapinha mental. A gente não vai escrever hoje no mapa mental, tá? Porque minha canetinha tá com problema. Mas eu completo aqui depois e a gente apresenta esse mapa mental. Mesmo assim, eu quero que vocês falem. Então, vamos lá. Quem pode me falar sobre o conceito de metáfora? Afinal, o que é metáfora? Metáfora é quando a gente... Eu posso falar? Levar na vida. Não, vai, João.
Fala. Ó, metáfora é o conceito de querer falar alguma coisa, mas não podemos falar ela diretamente. Foi metáfora para comparações ou falando você é parecido com alguém. Ou uma coisa parecida com você. Comparações É sem isso mesmo, termos João. comparativos, inclusive. Perfeito, cara. É muito isso, vocês acertaram muito. Vamos. Gente, vocês estão dominando as metáforas e eu estou muito feliz com relação a isso. Então, pessoal, mas mesmo assim, tem alguma dúvida? Pois é. Mas mesmo assim, ó, vocês têm alguma dúvida sobre as metáforas? Não. Não? Então, gente, vamos descansar. Amanhã a gente tem aula de matemática. Você caiu. É isso. Tchau. Tchau, pessoal.